Oi, gente rica, eu vou falar hoje sobre o profeta Abacuque. Você sabe por que eu digo que ele é um profeta coach? Você tem noção de onde veio o nome dele? Você sabe o que é um oráculo? Olha, fica comigo até o final, porque eu vou te contar. Assim como muitas pessoas hoje, Abacuque ele não conseguia conciliar sua vida de fé num Deus justo com as coisas que ele estava vendo acontecer no dia a dia. Sabe por quê? Porque ele vivia perturbado, perplexo, cheio de porquês. Por que isso? Por que aquilo? Ele vivia questionando a justiça de Deus. Agora você entendeu por que eu comecei o vídeo perguntando por que ele é um profeta que se parece com um coach? Porque ele formulava perguntas e você vai descobrir que Deus respondia para ele. Assim como pode responder para você. Mas talvez você não esteja dando tempo suficiente para Deus responda. Entendeu? O tempo que Abacuque deu para ele responder. E você tem noção de onde veio o nome dele? Eu também vou te contar. Dizem os historiadores que Abacuque provavelmente é um nome babilônio, referente a uma planta ornamental, entendeu? Pois é. Eu e você, com certeza, nós também conhecemos muitas pessoas que vivem se questionando por que Deus permite tantos crimes horríveis acontecerem? Por que Deus, que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, permitiu que crianças sejam assassinadas, né? Por que o ímpio prospera e muitas pessoas que nós conhecemos que são boníssimas, elas não prosperam? Por que o Senhor vai dar oportunidade para um ladrão voltar ao mesmo lugar para roubar de novo? São tantas as perguntas que a gente ouve pessoas fazendo, nós mesmas fazendo tantas outras, na verdade? Da mesma maneira aconteceu com o profeta Abacuque, porque ele se queixava até a falta, sabe, de injustiça de Deus dirigindo o mundo. Ele questionava por que Deus fica silencioso em tempos de tribulação. Foi assim que esse profeta iniciou o seu livro. Ele tem um problema e ele não sabe como resolver. E ele pergunta a Deus: até quando, Senhor, eu vou ter que pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas é em vão. Não recebo resposta. O reino de Judá estava sem lei e estava cheio de tirania. E o mundo ao seu redor estava assim super confuso. Eu acredito que tanto quanto está agora, sabe? Imagine o que Abacuque profetizaria se ele estivesse vivendo no nosso tempo, agora, nesse momento, com um irmão cancelando o outro, com pessoas deletando outras, porque pensam diferente de você, com uma total falta de perdão reinando, com uma tremenda dicotomia, com pessoas completamente sem noção, sendo guiados por consórcios de imprensa marrom, dizendo que eles querem que você acredite mesmo sabendo que é mentira e defendendo o indefensável. Um caos anunciado. Abacuque, ele continuava perguntando, né? Por que o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar toda essa maldade? A lei não é cumprida, nem os tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos do que os justos. E com isso a justiça é torcida. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu não estou fazendo nenhuma alusão, nenhuma analogia com a nossa situação da justiça atual, tá? Isso está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia. Eu não estou inventando nem copiando o que estava acontecendo lá com a nossa justiça suprema, nosso país de agora. Apesar de saber que a história é cíclica, né?
Dá uma pausa aqui no meu vídeo, pega a sua Bíblia, abra, e logo no primeiro capítulo, no versículo 4, você vai ver que eu estou repetindo o que Abacuque estava questionando a Deus. Melhor ainda se você tiver uma Bíblia com a linguagem atual, como por exemplo a Bíblia Viva do pastor Josué Gonçalves, que é um homem de Deus querido, que eu tive o prazer de conhecê-lo há anos na Igreja Metodista Central de Búzios. E muitos anos depois, eu descobri que ele é sogro do meu amigo Felipe Mozinho. Esse mundo é muito pequenininho, né? Pois é. Felipe, um beijo para você e para sua família linda. Agora eu vou fechar o parênteses e vou voltar para Abacuque, tá? Porque era assim que esse profeta estava, completamente perdido, no meio, parecido com essa confusão de funções e das linhas da lei que não eram cumpridas. Ele estava vivendo nesse meio, cerca de 612 a 588 anos antes de Cristo. Em todas as suas dificuldades, Abacuque orava a Deus e esperava, mesmo quando ele estava reclamando, mas ele esperava pacientemente que Deus respondesse a ele. Ele subia a torre de vigia para escutar a Deus. Além de profeta, ele era um dos cantores do templo e sempre ajudava no serviço do culto ao Eterno. A gente aprende muito com ele, assim como um pensador, como um homem de fé, né? E a maneira como ele escreveu, leia atentamente cada palavra dele. Ele viveu na mesma época que o profeta Jeremias, que eu ainda vou fazer um estudo desse profeta, viu? E depois ele também viveu, sabe com quem? Com Daniel, lá na Babilônia. Por isso que ele tem o nome Babilônia, né? Assim como Naum profetizou que o império mundial da Síria ia cair, o Egito e a Babilônia agora estavam assim disputando a posição de liderança para ficar no lugar da Síria. E a Babilônia venceu. E os grandes reinos dos babilônios e dos caldeus foram assim unidos através do rei Nabucodonosor, que eu já falei muito dele lá em Daniel. Se você ainda não assistiu, são 4 vídeos bem legais, você vai gostar. E Abacuque, ele sabia que Judá ia cair diante desse poder. E logo surgiu mais uma pergunta assim na mente dele, né? Senhor, por que uma nação corrupta como a Babilônia deveria conquistar Judá, que é muito menos corrupta e má do que ela? Que bem pode vir daí? Deus tinha que mostrar para ele o plano final. E aí Deus respondeu para Abacuque: preste atenção, porque ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer muito em breve. E vocês terão que ver para crer, como Tomé. Judá precisava ser castigada porque abandonou a Deus. Os justos e os pobres eram oprimidos. O povo vivia num pecado aberto, adoravam ídolos. Abacuque sentia e sabia que esses pecados iam levar Jerusalém a sofrer uma invasão do inimigo muito forte, né? Então, ele descobriu que o Senhor estava usando a Babilônia, que era uma nação temível, apavorante, criando as suas próprias leis e se apoderando de moradias que não eram deles. Meu Deus! Será que Abacuque está profetizando nos tempos atuais, que está vendo assim uma bandeira vermelha no lugar da Babilônia dos caldeus? Ai, Jesus, toma conta de nós. Abacuque, lá em cima da sua torre, né? Ao ouvir a resposta de Deus, entendeu que também viria a vez da Babilônia. Ela seria completamente destruída, enquanto que para Judá haveria um futuro glorioso e um reino futuro em que o próprio Senhor vai prevalecer. E disse mais, tá? O Senhor mandou Abacuque escrever a resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa pudesse ler essa mensagem.
e sair correndo para contar aos outros. Faça isso você também. Compartilhe esse vídeo para contar às outras pessoas rapidamente, como Deus pediu, para que chegue a outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer as verdades do Senhor. Quando a gente lê Abacuque, parece que a gente está acompanhando assim uma conversa entre o profeta e Deus. Deus diz ainda, que os homens perversos confiam em si mesmos, nos seus desejos, que não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, viverá pela fé. Uau! E sabe quem mudou completamente uma história de vida quando leu essa frase? Martim Lutero. Quando ele leu que o justo viverá pela fé, ele se levantou e fez uma revolução na igreja, na sua reforma protestante. Eu me lembro quando eu li os livros dos heróis da fé, e eu falo sobre ele também, No ano passado eu li 53 livros, vá lá nessa minha playlist, eu li assim um por semana, e um a mais como Over Delivery, e eu falo sobre Martim Lutero. E essa frase que incentivou ele, motivou ele, é de Abacuque. E vai chegar um dia que toda a terra ficará cheia da glória e do conhecimento do Senhor, tal como as águas. E Deus continua falando para Abacuque. Qual foi o proveito de adorar ídolos feitos por mãos humanas? Como vocês são tolos de achar que eles podem ajudar, se não são capazes nem de falar. Ai daquele que pede aos seus ídolos de madeira sem vida, que salvem. Quando é que a imagem pode falar no lugar de Deus? Elas são cobertas de ouro, de prata, mas dentro delas não há o maior sinal de vida. No capítulo 2, Abacuque descreve todas as respostas do Senhor como ele pediu sobre a queda da Babilônia e registra 5 ais que os condenaram. Leia cada um deles. O livro registra, gente, 2 conversas e encerra assim com um hino que é assim um salmo de louvor que Abacuque cantou para bendizer o nome dele, porque todas as suas perguntas foram respondidas e ele renovou a sua confiança em Deus, porque o homem viverá pela fé. Oh, meu Deus! Ao escrever o seu livro, Abacuque adverte, assim, todas as gerações, a minha, você, que nada deve ser interpretado como estado último das coisas, porque talvez o justo tenha que esperar por sua defesa, mas ela certamente virá, mas ela chegará, porque o justo viverá pela fé. Preste atenção nisso. Eu vou repetir, o justo viverá pela fé. Não pelo que parece ser a realidade. Isso significa dizer que nós deveremos esperar com fé em Deus até que Ele cumpra os seus propósitos. Porque se Deus falou, meu irmão, minha irmã, não precisa você fazer nada de extraordinário, basta você continuar fazendo o ordinário, porque se Deus realmente falou, vai acontecer. Quem imaginava que a Babilônia, com todo o seu poder, iria cair? Caiu a Babilônia. Mas se Deus não falou, é melhor se calar, parar de dar desculpas, se ajoelhar e pedir perdão. Primeiro ao Senhor, depois àqueles que você enganou. Bom, você que ficou comigo até o final, para terminar, eu vou assim fazer 2 coisas. A primeira, eu vou responder a última pergunta logo no início. Você sabe o que é um oráculo? Não? Eu vou te contar. Oráculo é assim, qualquer pronunciamento divino por meio de um profeta para orientar, sabe, as pessoas no presente, ou predizer, ou profetizar, é igual, algum acontecimento futuro. No Antigo Testamento, o oráculo é sempre uma comunicação de Deus pela boca de um profeta que ele levanta. A Bíblia apresenta assim os profetas clássicos,
como assim os embaixadores da corte celestial, né? Que com autoridade representavam a revelação de Deus ao povo, né? E sempre existiram também os oráculos pagãos, mas a diferença entre eles é que os oráculos pagãos eram ambíguos, indefinidos, obscuros sobre seu objetivo e o cumprimento. Enquanto que os oráculos bíblicos, eles são sempre claros, objetivos, específicos. Só os profetas de Israel apresentam um monoteísmo sólido que confronta a idolatria do politeísmo. Pois é. E aí, você gostou de conhecer mais sobre Abacuque? Eu amei, viu? E eu fico assim muito feliz em poder compartilhar com você, porque de graça eu recebi, de graça eu te dou, repasso esse conhecimento. E eu peço para você orar por nossa nação, para que Deus nos livre, nos guarde do homem, do mal. Eu vou terminar com um cântico, né? Do cântico de Abacuque para Deus, que foi transformado em música e era cantada pelos judeus. E aqui no Brasil, o grupo Diante do Trono, ele fez esse cântico de Abacuque e tornou assim uma música linda, que você assim vai curtir. Preste atenção, olha onde é que eu tô, olha que lugar lindo. O Senhor é a minha força, Ele faz os pés como uma corça. O Senhor, o soberano, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ai, meu Deus do céu. Ainda que a figueira não floresça, meu Deus, eu não consigo enxergar, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha salvação. É isso aí, gente. Um beijo para você, diretamente aqui, ó, do centro do Rio de Janeiro. Beijo, fui, tchau.